Então, pessoal, aqui é o professor Marcelo e eu vim comentar com vocês sobre as questões do simulado que vocês acabaram de fazer. Nessa primeira questão, ele traz a informação de que a massa da estrela Gliese é 1/3 da massa do Sol. Ele nos dá que a massa do Sol é de 1,98 vezes 10 na 30 quilos e pergunta então a massa dessa estrela vai ser 6,6 vezes 10 na alguma coisa em toneladas. Ele pergunta qual é então essa potência do 10. Para isso a gente vai pegar 1/3 da massa do Sol, portanto 1/3 desse valor, fazendo a divisão de 1,98 por 3, temos 0,66 vezes 10 na 30 quilos. Mas a pergunta é sobre isso em toneladas. Lembra a relação de toneladas para quilo? Uma tonelada equivale a 1000 quilos, portanto, a conversão de toneladas para quilo vezes 1000, de quilo para tonelada eu divido por 1000 ou 10 na 3. Então eu pego esse valor, divido por 10 na 3. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, o expoente da de cima menos o expoente da de baixo. 30 menos 3 eu tenho 0,66 vezes 10 na 27 já em toneladas. Ele pergunta 6,6 vezes 10 elevado a algum expoente. Então eu preciso fazer essa última adaptação. Quando a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Portanto, eu tenho 6,6 vezes 10 na 26 toneladas. A pergunta era sobre esta potência de 10, portanto, 10 na 26, alternativa letra D. Na questão 2, ele nos traz um problema de uma pessoa que resolveu começar a fazer caminhadas. A cada dia, esta pessoa caminhava 100 metros a mais do que no dia anterior. Isso já nos dá uma ideia de uma progressão aritmética. Ele nos diz que no 21º dia de caminhada, essa pessoa fez 6.000 metros. E a pergunta é, qual foi o total caminhado nesses 21 dias? Portanto, ele quer a soma de tudo que foi caminhado. Para isso, a gente vai precisar do primeiro e do último termo dessa progressão. Lembra da forma geral do termo, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A razão é 100, que é o tanto que ele caminha a mais cada dia. Portanto, o A21 é igual a 1 mais 21 menos 1 vezes a razão. O que nos leva à conclusão de que no primeiro dia esta pessoa caminhou 4.000 metros. Com o primeiro e o último termo dessa PA, conseguimos fazer então a soma. A soma para esses 21 dias será dada pelo tanto que foi caminhado no primeiro, mais o 21º dia, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Substituindo os valores que a gente tem, chegamos à conclusão que o total caminhado nos 21 dias é de 105.000 metros, alternativa B. A questão 3 é uma questão sobre estatística. Ela pede a média dos valores apresentados no gráfico. Média aritmética, basta que a gente some todos os valores e divida pela quantidade de termos somados. Então, nesse caso, somando os valores apresentados para desemprego de 2000 a 2005, teremos 1.103,6 dividido por 6, porque são 6 valores. Fazendo o cálculo, encontramos aproximadamente 183,9. Lembra que os dados apresentados estão em milhões. Então, 183,9 vai dar 183.900.000, o que nos leva à alternativa D. A questão 4 nos pergunta qual é o percentual do peso de uma criança em relação ao peso de um adulto de 70 quilos, considerando os dados através da tabela Clark. Então, na tabela Clark, a gente tem que a dose pediátrica é igual à dose adulta vezes o peso da criança dividido por 70. Dose pediátrica e a dose de adulto são dados. Fazendo a substituição, a gente chega à conclusão de que o peso da criança é de 28 quilos. Cuidado, não vai marcar essa alternativa. A pergunta é, qual é o percentual deste peso em relação a um adulto com 70 quilos? Portanto, 70 quilos é o total do meu percentual, 100%, então 28 quilos é igual a Y%. Uma regrinha de 3 simples, a gente chega à conclusão que esse peso representa, portanto, 40%, alternativa D.
A questão 5 nos traz a informação de que a temperatura no interior da Terra aumenta aproximadamente 3 graus a cada 100 metros de profundidade e que a 100 metros de profundidade a temperatura estava em 25 graus. A pergunta é, se foi encontrada um valor de 46 graus para a temperatura, qual era a profundidade em questão? Bom, como a variação é sempre constante, a cada 100 metros ela aumenta sempre os mesmos 3 graus, a gente está tratando aí de uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau nos permite que a gente faça uma regra de 3 envolvendo as variações encontradas. Eu sei que para cada 100 metros de profundidade eu tenho um aumento de 3 graus na temperatura. A temperatura inicial dada foi 25, chegou a 46, então houve uma variação de 21 graus. Para 3 graus aumenta em 100 metros a profundidade, para 21 graus aumenta em x metros a profundidade. A gente chega à conclusão, com uma regra de 3, que a variação na profundidade foi de 700 metros. Se eu estava em 100 metros e tive uma variação de 700, eu chego ao resultado, portanto, de 800 metros. Portanto, letra C. Na questão 6, devemos focar a atenção na segunda parte do gráfico, que trata dos valores de 30 até 90 mil torcedores, porque a pergunta é sobre 45 mil torcedores que se encontra entre essa faixa de valores. Bom, analisando o gráfico, a gente chega à conclusão que de 30 para 90 mil torcedores, a gente teve um acréscimo de 60 mil torcedores no intervalo de 2 horas. Portanto, de 30 a 45 mil, devemos ter um acréscimo de 15 mil torcedores no intervalo ΔX de tempo. Numa regra de 3 simples, a gente chega à conclusão que ΔX é igual a 0,5 hora, o que equivale a 30 minutos. Portanto, o horário em que o número de torcedores atinge 45 mil é 15 horas e 30 minutos, alternativa B. A questão 7 nos traz a informação de que um lote de livros foi impresso 70% pela gráfica A e 30% pela gráfica B. Como eu não conheço qual é a quantidade de livros desse lote, a gente chama de X. Então, 70% de X foi impresso pela A e 30% de X impresso pela B. Além disso, é dada a informação de que na gráfica A, 3% dos livros apresentam defeito, enquanto na gráfica B, 2% de livros apresentam defeito. Portanto, 3% dos 70% do lote, mais 2% dos 30% do lote apresentam defeito. Fazendo as simplificações e somando as frações, chegamos à conclusão que o número de livros defeituosos equivale a 27 sobre 1000 de x, o que dá 2,7 sobre 100 de x, o que equivale a 2,7%, alternativa B. A questão número 8 trata de uma situação de diferentes percentuais de desconto dependendo do valor da compra. Então, no primeiro caso, a compra era de 18 mil mais um outro item de 2 mil, totalizando 20 mil reais. 20 mil reais está na segunda faixa, portanto, 15% de desconto. 15% de 20 mil vai dar um total de 3 mil. Subtraindo esse valor a ser pago, portanto, 17 mil. Na segunda situação, o segundo item sairia por 1.500, totalizando um valor de R$ 19.500, que se enquadra na primeira faixa de desconto de 10%. 10% de 19.500, 1.950, subtraindo do valor, chegamos a um total de 17.550. Portanto, a pessoa que aceitou a segunda situação, ela teve uma desvantagem de R$ 550. Alternativa E. Então, a questão número 9 é uma questão que vai usar uma aplicação da semelhança de triângulos para uma medida inacessível, no caso aqui, a largura de um rio. Com algumas estacas, a pessoa chegou à conclusão das medidas fornecidas. Bom, esses ângulos
são opostos pelo vértice, dois ângulos de 90 graus, a conclusão é que esses também devem ser iguais entre si. Semelhança de triângulos. Ajusta os triângulos, desenha na mesma posição para tu não te atrapalhar na hora de montar a semelhança. Então a gente vai ter esse triângulo maior com dimensões x e 15 e o menor com dimensões 12,8 e 4. Portanto, x está para 15, assim como 12,8 está para 4. Fazendo os cálculos, chegamos à conclusão que x é igual a 48 metros. Cuidado, porque o texto traz a informação de que essa estaca foi cravada a 1,6 metros da beira do rio. Portanto, temos que descontar esse 1,6 do valor de x encontrado. 48 metros menos 1,6, 46,4 metros, alternativa C. Para finalizar, a questão 10 é uma questão de geometria espacial. Nos traz as informações sobre a dimensão de um barril e a pergunta é: o que vai acontecer ao despejar 100 litros dentro desse barril? Bom, ele diz que o diâmetro é de 50 centímetros e a altura é de 1 metro. Vamos usar tudo em metro. 50 centímetros divide por 100, a gente vai ter 0,5 metro de diâmetro. O raio é a metade, portanto, 0,25 metro. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. A base é uma circunferência, πr ao quadrado, vezes a altura. A informação é que é para usar o π como sendo 3, portanto 3 vezes 0,25 ao quadrado vezes 1, chegamos à conclusão de que o volume desse barril é de 0,1875 metros cúbicos. Para passar para litro, não te esquece, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então a conversão de metro cúbico para litro basta multiplicar por 1000. Multiplicando esse volume em metro cúbico por 1000, chegamos à conclusão de que o volume do barril é de 187,5. Portanto, ao despejarmos 100 litros de água dentro desse barril, ele ultrapassa a metade, porém sem enchê-lo. Alternativa, letra A.